cidadania europeia está expandindo muito e cada dia novos brasileiros descobrem que eles também têm acesso à cidadania europeia, seja ela italiana, portuguesa ou qualquer outra nacionalidade aqui na Europa. Você vai precisar contratar uma assessoria e aqui eu estou te dando as dicas de como fazer uma boa contratação, como escolher uma boa consultoria, como diminuir ou mesmo eliminar os problemas relacionados com isso. Eu sou o Ale, eu já morei nos Estados Unidos, em Portugal, atualmente eu moro aqui na Calábria, no sul da Itália. Eu fiz a minha cidadania italiana aqui, pela via administrativa, e eu vou te dar 3 dicas nesse vídeo sobre como escolher a assessoria correta. Sim, eu passei um monte de problemas com a assessoria que eu contratei, felizmente terminou tudo bem, a minha cidadania está pronta já há algum tempo, mas eu vou te falar hoje aqui coisas que vão facilitar muito o processo para você, que vão te ajudar nessa escolha, coisas que muitos assessores não querem que eu te diga, mas eu vou te falar. A primeira dica é essa daqui, e é uma das mais importantes. Confesso para você que eu me estressei muito com a minha assessoria no período que eu estava fazendo o meu processo, porque era uma coisa que eles tinham muita dificuldade em responder. E eu sempre perguntava e eles nunca respondiam, sempre davam uma resposta evasiva, tentavam fugir. Mas eu vou te explicar o porquê e como que você resolve isso. E a primeira dica é: insista na média de tempo do processo. Insista na média de tempo do processo. Toda vez que você fizer essa pergunta, eles vão te dar 3 respostas padrão. A primeira: é impossível prever o tempo. Esse tempo não pode ser previsto. A segunda: é um tempo que depende de órgão público, então a gente não tem como dar estimativa. E terceiro, muito comum: depende de uma série de fatores, depende do comune. Depende do comune. E o que eu sempre reclamava com eles: olha, tudo bem, se você não tem como, eu sei que tem uma série de variáveis, eu sei que tem uma série de coisas que podem influenciar no processo, mas vem cá, os últimos 10 processos que você fez, quanto tempo levou? Quanto tempo em média levaram os últimos 10 processos, os últimos 5? A outra coisa que eles falam: mas cada comune é de um jeito, cada comune funciona de uma forma, cada comune tem uma velocidade. Porra, mas o meu processo está sendo feito em um comune, meu processo não está sendo feito em 5 comunes. Então, a partir desse princípio, se a assessoria que você escolher, se ela avaliar os últimos 10 processos, ou 5, ou 20, quantos sejam, que ela fez, ela consegue te dar uma estimativa de quanto tempo vai levar. É lógico que isso não é um compromisso. Não quer dizer que se ele falar para você, e eu falava isso para eles, não quer dizer que se ele falar para você, leva em média 4 meses, ou pelo menos os últimos processos que nós fizemos nesse comune, levou 4 meses, se tudo correr bem e tal. Só que eles, por alguma razão que eu não sei explicar, eles fogem dessa pergunta de uma forma absurda, assim. Eles fogem para não responder de forma alguma. Eu falei várias vezes com a assessoria que eu tinha contratado: olha, eu sei que você não está se comprometendo. Quando você me der uma estimativa, quando você me der uma média dos últimos processos, é só para eu planejar as minhas coisas, a minha vida, as minhas atividades, né? E isso não é um compromisso, pode ficar tranquilo que não. Se você me disser que é 2 meses, eu não vou chegar aqui com 1 mês e 29 dias te cobrando que olha, amanhã, porque você falou que era. Não é isso. Mas ainda assim, eles faziam de tudo para não responder. Eu não sei qual é a dificuldade, quer dizer, eu até imagino que seja. Ou porque eles não conduzem o processo com a diligência que eles deveriam conduzir, com a eficácia que eles deveriam conduzir, né? Então, etapas que poderiam ser feitas mais rápidas, às vezes eles acabam demorando, atrasando, ou eles não têm confiança no próprio trabalho, o que é uma pena nos 2 casos, né? É lamentável. Mas faça essa pergunta. Eu sei que eles vão se esquivar, vão tentar evitar, vão te dar essas respostas que são as respostas padrão, né? E você não pode sair com essa primeira resposta. Essa é a segunda dica e ela é muito importante também. Desembolso é diferente de preço. Cara, isso é uma questão crítica. O que eu quero dizer com desembolso é diferente de preço? Quando você entra em contato com a assessoria e fala sobre isso, a primeira coisa que eles vão te responder é o preço dos serviços. E você não pode sair com essa primeira resposta. Por quê? É uma parte só da resposta. É uma parte de todo o dinheiro que você vai precisar. Porque eles vão te dizer quanto eles vão te cobrar pelo serviço deles. Isso é só uma parte da questão. Só que tem uma série de outras despesas que você não sabe, você não tem conhecimento. Isso é muito complicado se você não souber, porque você vai ter mais dificuldade de se planejar, guardar um dinheiro ou se preparar para quando você estiver na Itália. Então, faça questão de que eles te informem uma estimativa, mesmo que uma estimativa, mesmo que não seja 100% correta, precisa e apurada, mas ainda assim ela vai ser muito melhor do que você pensar só no preço do serviço. Então, exija deles uma estimativa completa das despesas que você vai ter durante o processo, uma estimativa dos desembolsos que você vai ter que fazer. Por quê? Porque isso inclui uma série de outras despesas que muitas vezes não estão incluídas nos serviços deles. Por exemplo, envio de documentos. Quando eu já estava na Europa quando eu iniciei meu processo com uma assessoria, e os meus documentos estavam no Brasil. Eu já tinha certidões,
emitidas em inteiro teor, digitadas, e já tinha certidões apostiladas, eu não me lembro, mas o fato é que uma despesa que me chamou muito a atenção foi quando eles entraram em contato comigo e falaram assim: ah, Alexandre, você quer que mande seus documentos para a Europa, né, para a Itália? Eu falei, é óbvio, né? Eu estou aqui, o processo vai ser feito aqui, eu preciso que mande para cá. Aí a gente disse, então, porque tem uma taxa de mais de R$ 250, que é o custo da remessa pela, não lembro se foi FedEx, se foi DHL, mas alguma dessas empresas de courier expresso. Felizmente eu tinha dinheiro e paguei. Não deixei de ficar contrariado, porque o tempo todo eu pedi para eles, me digam quais são todas as despesas, os desembolsos que eu vou fazer ao longo do processo. E eles sempre diziam assim, é só isso. Aí aparecia uma nova despesa, eu falava, pô, mas já tinha dito que era só aquilo. Ah, não, mas é isso daqui, porque realmente precisa, mas é só mais isso. E toda hora vinha só mais isso, só mais isso, só mais isso. Eu não fiz a conta, posso eventualmente fazer, mas acabou que eu tive uma série de despesas extras que eu não pensava, não contava. Às vezes não é nem pela despesa, é pela falta de organização e pela falta de informação que incomoda. Entendeu? Às vezes é uma despesa para fazer como é que diz, uma autenticação de um documento, ou fazer meia dúzia de cópia, ou fazer sei lá o quê. A questão não é nem o valor, porque às vezes o valor é baixo. O chato, na minha opinião, e é isso que eu quero que você evite, é ficar toda hora sendo surpreendido com mais alguma despesa, com mais um detalhe, com mais uma coisa, com mais uma demanda. Então, exija deles essa estimativa do desembolso total que você vai fazer. Você vai fazer essa pergunta, mas quanto que eu vou gastar com o processo? Ele vai falar, X mil euros. Aí você vai dizer, não é isso que eu estou falando. Isso, já entendi que esse é o seu serviço. Mas o que mais que eu vou gastar? O que mais que eu vou precisar? Porque não tem ninguém melhor do que a própria assessoria para fazer essa estimativa de despesa. Até porque, se eles trabalham com isso o tempo todo, eles sabem muito bem as despesas que estão envolvidas. Então, essa é a dica número 5. Eu coloquei mais detalhes aqui. Essas anotações que eu estou mostrando aqui ao longo dessa nossa conversa, ao longo desse vídeo, elas vão estar disponibilizadas também aqui nos comentários desse vídeo. Então, você fica à vontade para fazer suas anotações com as suas próprias ideias, com os próprios pensamentos. E depois você tem também esse texto aqui para você baixar. Legal? Então, olha, autenticações e envio de documento marca da bolo. O que é marca da bolo? Boa, vou falar para você. Tem uma aqui por acaso. Isso aqui é uma marca da bolo. Marca da bolo não tem nada a ver com bolo de torta, não, tá, gente? Marca da bolo é uma espécie de um comprovante, é isso aqui. Marca da bolo é isso aqui. É uma espécie de comprovante, uma taxa de serviço administrativo que você paga para o município ou para o estado, enfim, quando você solicita serviço. Então você vai fazer, sei lá, vai fazer o reconhecimento de uma assinatura no Comune. Aí você tem a taxa de serviço de 16 euros. Tem de vários valores diferentes, né? Mas basicamente você vai numa loja de tabaco, uma loja de cigarro aqui. Está entrando em outro detalhe, mas é legal falar para vocês. Aqui na Itália, o cigarro só pode ser vendido na loja de cigarro específica. Diferente no Brasil, que você compra cigarro, sei lá, no supermercado, no posto de gasolina, em qualquer lugar, né, no bar, na padaria. Aqui na Itália, não. Aqui a venda de tabaco é mais controlada e existem as lojas próprias. Porém, essas lojas também buscam agregar outros serviços, né, para trazer mais, sei lá, rendimento, dinheiro, faturamento para a loja. E uma das coisas que você consegue comprar numa loja de cigarro, num tabaque ou num tabacaio, é isso daqui, é a marca da boa. Legal? Então, por exemplo, essa aqui é uma de R$ 16. Provavelmente você vai usar várias ao longo do seu processo. Provavelmente você vai pagar a marca da bolo para emitir um certificado preliminar, um certificado intermediário, que ainda não é a sua documentação final, ou se você tiver que fazer o reconhecimento de uma assinatura aqui na Itália, você vai ter que pagar uma marca da bolo, né? Coisas dessa natureza. Então, esse é só um exemplo. Mas tem várias coisas que oneram, né, o seu orçamento, as despesas relacionadas com o processo, e que você, se não souber com antecedência, pode dar uma bagunçada aí nas suas contas. Então, faça isso, exija deles essa estimativa do desembolso. Tudo bem, pode variar um pouco, para cima ou para baixo, mas pelo menos você vai ter uma ideia do que mais você vai gastar, além do pagamento dos serviços da assessoria. Legal? Estamos chegando na terceira dica desse vídeo. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, é importante eu te dizer uma coisa. Eu gravei uma série de 3 vídeos com todas as dicas que são importantes para você contratar a assessoria correta, para você não cair em golpe, para você minimizar os seus problemas. Esse aqui é o vídeo número 2, mas vai ter um card nesse vídeo com o link para o vídeo 1, e se você se inscrever aqui, fica mais fácil de você encontrar o vídeo número 3, que vai sair em breve. Além disso, clica aqui no sininho e ativa a notificação, que assim que o próximo vídeo sair, você vai ficar sabendo. A terceira dica do vídeo de hoje é: conheça o seu comune. Alexandre, o que é comune? Comune é mais ou menos o que é um município no Brasil. A gente tem comunes muito grandes aqui na Itália, cidades muito grandes. Eu vou falar cidade, mas você já sabe que comune e cidade, grosso modo, se referem à mesma coisa. A gente tem cidades muito grandes, tipo Milano, Roma, e a gente tem cidades muito pequenas. Mas quando eu falo muito pequenas, eu estou falando muito pequenas mesmo, né? Cidades com 4 mil habitantes, 2.500 habitantes, sei lá, 2 mil habitantes, bem pequenas. Qual é a questão relacionada com o comune, com a cidade e o processo de cidadania via administrativa aqui na Itália? Como você pode imaginar, as cidades maiores elas têm uma demanda muito maior, muito grande. Ou seja, todo dia tem alguma pessoa ali
entrando com um requerimento, fazendo uma solicitação, fazendo algum pedido. Então, apesar delas serem maiores e terem mais recursos, terem mais gente, etc., mas elas têm um número muito grande de processos. Em geral, as assessorias, elas preferem as cidades pequenas para fazer esses processos. E é baseado nisso que vem a minha dica número 3 nesse vídeo, que é a número 6 no total. Se você não sabe, a gente tem um vídeo anterior a esse, com as primeiras 3 dicas, e tem um vídeo posterior a esse, com as seguintes 3 dicas. No início do processo, talvez você nem soubesse disso até agora, né? Você está ouvindo falar isso pela primeira vez, mas se você vai fazer o seu processo por via administrativa aqui na Itália, o assessor, você não é você que vai escolher para qual cidade você vai, e também não tem a ver, uma coisa muito comum, inclusive eu pensava isso, né, antes de fazer o meu processo, é que a gente ia fazer processo de reconhecimento da cidadania italiana no comune onde tinha nascido o meu antepassado. Então, meu avô, por exemplo, meu avô é Polentone, depois eu conto a história do Polentone. Meu avô nasceu em Mantova, na cidade de Mantova, na região da Lombardia. Eu achava que quando eu viesse para cá fazer o processo, eu tinha que ir para lá, eu tinha que morar lá, eu tinha que fazer lá. Não tem nada a ver. Você vai fazer, não necessariamente, se você quiser ir, você pode ir. Mas você vai fazer num comune onde a assessoria que você contrata já está habituada a fazer. Né? Já vai lá, já é para lá que ela leva os clientes. Provavelmente ela já tem alguns imóveis alugados, né, ou alguns acordos de aluguel de imóvel nessa cidade. Ela já conhece quem é vamos dizer assim, o oficial do cartório, que é o ufficiale dell'ufficio anagrafe, mais ou menos o escrivão, ou mais ou menos o oficial de cartório, que é a pessoa que é responsável por criar ali os registros de nascimento, casamento, registros de estado civil, né, no Brasil. Então você vai para uma cidade que você não tem a menor ideia de como ela seja, de onde ela fique, nem nada. Então, pergunte isso para a sua assessoria. Em qual comune vai ser realizado o meu processo? E aí vem uma questão muito importante. Algumas assessorias, elas procuram não revelar o comune até a pessoa ir para lá. Depois que você chegou lá, você já está lá, você já sabe. Mas por que isso acontece? Como o número de solicitações de cidadania, né, na Europa de uma forma geral, especialmente na Itália, aumentou bastante nos últimos anos, alguns comunes ficaram atolados de pedidos. Né? E isso começou a trazer dificuldades, porque imagina uma cidade pequena, tem uma prefeitura pequena, tem poucos funcionários, de repente chegam lá 20, 50, 100, 200 processos de solicitação de reconhecimento de cidadania. É um grande problema. Isso é um problema aqui na Itália, isso é discutido aqui na Itália, entre as administrações públicas, municipais, etc. Né? Mas voltando para a nossa questão, se aquele comune está funcionando bem, tem pouca solicitação, está saindo rápido, e essa informação é divulgada, vamos dizer, se outras assessorias sabem, ou se outras pessoas sabem, há um risco de que, de repente, um monte de gente comece a ir para essa cidade, para esse comune, fazer a solicitação lá. Né? Porque lá está a cidade XPTO. Está andando bem, está saindo rápido, está fluindo bem. Pode ser que muita gente vá para lá e comece a dar entrada nas solicitações lá, o que vai lotar aquele comune de pedidos, né, de solicitações, e, consequentemente, lógico, vai fazer com que demore mais e vai, de certa forma, impactar no trabalho da assessoria. Então, é por isso que as assessorias, elas evitam divulgar em que comune elas fazem os processos e onde elas vão te levar. Mas, entenda bem, isso é uma informação muito importante para você. Tá? Se ele não quiser te revelar de pronto, quando você está na tratativa inicial, pelo menos exija que assim que você assinar o contrato, você saiba. E mesmo que seja com seu compromisso de não falar isso para ninguém. Tem pouco italiano sem documento indo lá pedir documento. Uma pequena cidade isolada no interior, ela lida com uma demanda muito pequena de solicitações, que são só as solicitações locais. Né? E aí é possível que a assessoria que você contratar, ela trabalhe com um comune desse tipo. Um comune pequeno, que fica localizado na cidade do interior, que tem 1.000 e poucos habitantes, e, consequentemente, vai ser uma cidade com poucos recursos. Não é uma cidade que vai ter um shopping center, não é uma cidade que vai ter, sei lá, balada à noite, não é uma cidade que vai ter, sei lá, uma lavanderia 24 horas daquela self-service. Então, tem uma série de coisas relacionadas, uma série de implicações relacionadas com a escolha do comune. E você tem que saber o quanto antes para qual comune você vai, em que comune você vai estabelecer sua residência, e já começar a pesquisar. Isso vai diminuir muito o impacto dessa mudança na sua vida. Então, converse com a sua assessoria, diga para eles o quanto é importante para a sua organização e exija essa informação. Talvez não no primeiro momento, como eu falei, não no primeiro momento que ainda tem fase de negociação, mas assim que você fechou o negócio, assinou o contrato, saber. Isso vai facilitar muito sua vida, até para você psicologicamente se preparar para passar alguns meses num lugar que às vezes tem só um supermercado, não tem cinema, não tem shopping, não tem clube, não tem balada, não tem nada.